A estrada estava vazia. Só o vento corria, arrastando folhas secas, embalando um silêncio que parecia respeitar o que havia acontecido ali. O corpo dela estava caído de lado, rente ao asfalto rachado, como se ainda tentasse proteger algo. A cabeça, levemente inclinada, mantinha o olhar perdido no horizonte. Ela tinha saído cedo, em busca de comida. O estômago já estava vazio havia dias. Mas o que realmente doía era outro tipo de vazio, aquele que nascia da urgência em voltar. Seus 6 filhotes haviam ficado sozinhos. E ela sabia. Eles não tinham ninguém além dela. O farol de um carro veio rápido. O som foi seco. A dor breve. Mas o medo durou mais. Medo de não conseguir voltar. Medo de não dar tempo. Medo de deixá-los tão pequenos, tão frágeis, sem nem saber o que fazer com a fome. Lá no matagal, onde a terra era fria e as folhas úmidas grudavam no corpo, 6 vidas miúdas se encolhiam em silêncio. Tremiam, miavam baixinho, como quem chama sem fazer barulho, na esperança de não atrair os perigos do mundo. As barriguinhas roncavam, mas o que doía mais era a espera. A mãe sempre voltava. Trazia um pedacinho de comida, um gesto com o focinho, o calor de um colo em forma de lambida. Ela era tudo o que eles tinham. E agora, fazia horas, ela não voltava. Um deles arriscou sair do ninho improvisado. Deu 3 passinhos e parou. O cheiro no ar era estranho, duro, assustador. O medo parecia crescer entre as folhas, rondando os pequenos corpos encolhidos. Eles tentavam se aquecer, mas o calor da mãe fazia falta. Se você chegou até aqui, e essas histórias tocam seu coração cheio de amor, inscreva-se no canal. De verdade, precisamos disso para continuar. Cada inscrição ajuda com os custos de ração, medicamentos, resgates. Compartilhamos histórias reais de resiliência animal, e cada visualização ajuda a contar mais uma. Nos comentários e na descrição, explicamos como você pode conhecer nosso projeto e, se quiser, ajudar de outras formas, sem pressão, com carinho. E conta pra gente nos comentários a história do seu pet. Ela pode inspirar um próximo vídeo. A noite caiu sem pedir licença, escura, densa, silenciosa. No matagal, o vento fazia as folhas dançarem de um jeito estranho, como sussurros de algo que os gatinhos não entendiam. Eles se encolheram ainda mais, juntando-se, tentando imitar o calor que a mãe fazia com o corpo. Mas não era igual. Não tinha o cheiro dela, nem o som do coração batendo perto. Era um calor incompleto, cheio de tremores e suspiros curtos. O frio entrava pelas patinhas, subia pela espinha e congelava até os miados. Um deles tentava lamber o outro, como tinha visto a mãe fazer, mas a língua tremia. Outro se afastava, um pouco, com os olhos vidrados no escuro, tentando entender o mundo ao redor, mas tudo parecia grande demais e assustador demais. De repente, um estalo. Uma folha seca sendo esmagada. Todos pararam. O coração, se é que cabia em um corpo tão pequeno, disparou. O som era de alguém ou de alguma coisa. Talvez um predador, talvez o fim. Eles se esconderam. Passaram-se minutos que pareceram horas. O som se foi, mas o medo ficou, como uma sombra que se recusa a ir embora. A fome chegou de novo cruel, insistente, afiada como dente. Um dos filhotes se arrastou até um canto e encontrou algo que se movia. Um inseto. Pequeno, nojento, vivo. Mas era tudo o que havia. Ele tentou abocanhar. Outro viu. Correu. Eles brigaram. Pequenas garras, mordidas sem força. Miados mais altos que o silêncio. Era fome, só isso. Mas doía. Os outros olharam, sem saber se deviam ajudar ou se esconder. Era a primeira vez que lutavam entre si. Não era culpa deles. Era o desespero, a necessidade de sobreviver. O inseto escapou, e eles choraram miados curtos, fracos, doloridos.
O corpo pequeno de cada um parecia dizer: eu só quero a mamãe de volta. Mas ela não voltava. A madrugada chegou com mais vento, mais frio e mais medo. Ninguém conseguia dormir de verdade. O menor deles soluçava baixinho, como se sonhasse com o calor de um colo. Outro apertava os olhos, tentando não chorar. Mas o choro vinha mesmo, assim. Porque o que eles sentiam era algo que nem sabiam explicar. Era abandono, era solidão. Era aquele tipo de dor que só se sente quando se é pequeno demais para se proteger e grande demais para entender que o mundo é perigoso. No céu, nenhuma estrela apareceu. O mato continuava ali, testemunha muda de uma dor que ninguém via. Se você sente vontade de abraçar esses pequenos agora, é porque você tem um coração que ainda sente. E talvez, só talvez, a sua compaixão possa mudar o destino de um deles. O sol mal apareceu naquele dia. O céu, coberto por nuvens baixas, parecia respeitar o luto silencioso no matagal. A brisa soprava devagar, quase como um suspiro cansado. Um a um, os gatinhos saíram de onde se escondiam, em silêncio, sem combinar, sem chamar, como se uma força invisível os guiasse. Eles sabiam o caminho. Mesmo sem nunca tê-lo decorado, o corpo sabia para onde ir. A grama ainda estava amassada, as folhas, quietas demais. E lá estava ela, a mãe. Alguém havia arrastado o corpo para o canto da pista, mas ele ainda estava lá, já rígido, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo há tempo demais. O primeiro a se aproximar foi o menor, tremendo, com as patinhas sujas de barro. Ele se arrastou até o focinho dela, cheirou devagar, depois mais forte, como se o cheiro pudesse garantir que era ela, que ainda era ela. O segundo veio logo atrás e lambeu a orelha dela, como fazia quando queria carinho. Mas não houve resposta. Nenhum movimento, nenhum som. Nada. O terceiro hesitou. Olhou para os lados, como se alguém fosse impedi-lo, mas não havia ninguém. Só aquele silêncio pesado que fazia doer o peito. O quarto não se aproximou. Parou a alguns passos, sentou e ficou olhando, como se não acreditasse, como se esperasse que ela abrisse os olhos e dissesse que era só brincadeira. O quinto chorou, um miado fraco, longo, como se arrancasse de dentro a dor que não cabia mais no corpo. Ele se deitou junto dela, colou o corpo pequeno no ventre da mãe, como fazia todas as noites, fechou os olhos e esperou. Talvez ela acordasse, talvez sentisse o calor, talvez se mexesse um pouco. Mas ela não se mexeu. O sexto veio por último, devagar, com os olhos marejados. Ele encostou a cabeça no peito da mãe e ficou ali, escutando, procurando o som familiar do coração batendo. Mas não havia som. Só silêncio. E foi aí que ele entendeu. Ela não estava dormindo. Ela não estava cansada. Ela não ia voltar. O tempo parou ali, naquele espaço entre a saudade e a esperança. Naquele momento em que a infância deles acabou. A despedida não teve palavras, não teve rituais humanos, mas teve algo mais puro, um respeito silencioso, um amor que doía. Eles ficaram ali por muito tempo, como se estivessem guardando a imagem dela, tentando decorar cada detalhe, cada marca, cada cheiro, cada lembrança. O mais apegado deitou sobre ela e ficou ali por horas, mesmo quando os outros se afastaram. Ele ainda acreditava, ainda esperava, porque era a mãe, a única coisa que conheciam do mundo, a única certeza que tinham. E agora, não restava mais nada. A chuva lavou os corpos, molhou o mato, mas não levou a dor. Quando finalmente se levantou, ele estava diferente, mais lento, mais vazio, mas com algo novo no olhar. Algo que ninguém tão pequeno deveria carregar. A ausência. Eles voltaram juntos, sem pressa, sem miar, como se soubessem que aquele momento precisava de silêncio. Foi ali que entenderam o que era perda, o que era não ter mais, o que era sentir falta de algo que não volta.
E mesmo sem entender tudo com palavras, eles entenderam com o corpo, com o coração, com a saudade. Os dias que vieram depois foram os mais longos. O sol nascia devagar e queimava cedo. As noites, frias, apertavam o estômago como um soco mudo. A ausência da mãe virou rotina, mas não virou alívio. A dor estava lá, em tudo, no cheiro que faltava, no silêncio sem miados de cuidado, na fome, que já era parte do corpo. Eles precisavam comer. Mas o que uma ninhada de bebês sabe sobre caçar? Nada. Só tinham o instinto. E ele não vinha com manual. O primeiro a tentar foi o mais curioso. Viu uma formiga andar sobre uma folha e se lançou como um raio, mas errou. A folha virou, a formiga sumiu e ele caiu de barriga no chão. Os irmãos riram. Um riso pequeno, quase sem força, mas ainda era riso. Logo, todos estavam tentando. Saltavam atrás de borboletas, pisavam em falso tentando seguir besouros, tentavam morder sombras que não tinham gosto. Era como brincar, mas uma brincadeira séria, de vida ou morte. A primeira vitória veio com um gafanhoto. O menor conseguiu segurar com as patinhas e mordeu com força. O inseto pulou. Ele caiu de lado, mas mordeu de novo e engoliu inteiro. Ficou quieto por um tempo. Depois vomitou. O corpo ainda não sabia o que fazer com aquilo. Um dos irmãos, mais desesperado, foi até a beira de uma poça d'água. A água era turva, parada, mas ele tinha sede. Abaixou a cabeça, tentando lamber devagar. O barro cedeu sob suas patas. Ele escorregou e afundou metade do corpo. A água, gelada, entrou pelo nariz. Desesperado, se debateu. Os irmãos correram, assustados. Foi o mais velho que agarrou a pele da nuca e puxou com força. Saiu tremendo, tossindo, com os olhos fechados de medo. Ficaram abraçados por muito tempo depois. Ninguém tentou beber de novo naquele dia. O tempo passou. E com ele, o peso nos corpos foi sumindo. As costelas começaram a aparecer. As barrigas murcharam. Os olhos, antes vivos, ficaram opacos. A energia das brincadeiras virou lentidão. Os saltos viraram tropeços. O miado alegre virou lamento. Eles estavam emagrecendo, ficando frágeis, mais próximos do chão do que da infância. Mas ainda havia amor entre eles. Dormiam colados, como se o calor um do outro fosse tudo o que tinham. Dividiam as pequenas descobertas, uma minhoca aqui, um pedacinho de casca ali. Mesmo com fome, um lambia o outro antes de dormir, como se dissesse: ainda estamos juntos. O mundo era grande demais, frio demais, hostil demais. E eles, pequenos, demais. Mas seguirem vivos já era um milagre. Se alguém passasse por ali, veria apenas mato. Mas dentro daquele matagal, havia um grupo de bebês lutando por um amanhã. Eles não sabiam o que era futuro, mas sabiam que não podiam parar. Mesmo com o corpo fraco, mesmo com a barriguinha roncando, mesmo com a chuva voltando e o barro colando nas patas, eles seguiam tentando. Porque a vida, por mais dura que seja, ainda chama, mesmo nos menores corpos, mesmo nos corações mais feridos. E só de olhar, dava vontade de segurar todos no colo, dar leite morno, cobrir com um pano quente, dizer que vai ficar tudo bem. Mas naquele momento ainda não estava. Eles estavam sozinhos, famintos, frágeis, e com os olhos cheios de algo que nenhum filhote deveria carregar. Medo. Se isso apertou seu peito, é sinal de que seu coração ainda bate do lado certo. E é por isso que essas histórias precisam ser contadas, para lembrar que há vidas esperando por um gesto, por um olhar, por uma chance. E que às vezes, a diferença entre a dor e a salvação é uma pessoa só. O dia começava nublado, como se o céu carregasse o mesmo peso que pairava sobre o matagal. A brisa estava fria, os galhos rangiam com o vento, e os filhotes, já tão magros e lentos, mal se moviam. O menorzinho,
aquele que mal conseguia acompanhar os irmãos, tentou seguir um besouro. As patinhas desajeitadas tropeçaram em raízes. Molhadas, ele caiu, rolou entre folhas e, de repente, ficou preso. Um galho atravessado formava uma pequena armadilha natural. A perna traseira enroscou, e por mais que ele lutasse, não conseguia sair. O pânico veio rápido, os olhos arregalados, o coração disparado. Ele miou, primeiro baixo, depois alto, um miado fino, estridente, que carregava tudo. O medo, a dor, a solidão. Um som que não era só de um gato, mas de um bebê gritando por socorro. Os irmãos ouviram. Se aproximaram, mas não sabiam o que fazer. Um tentou puxar com os dentes, outro o lambia, como se quisesse dizer, calma. Mas não adiantava. O galho prendia firme, machucava, e o miado ficava cada vez mais alto, agudo, angustiado, desesperado. Esse som cortou o mato, subiu pelo ar, escapou entre as frestas das cercas, atravessou ruas de barro, deslizou por entre as grades de uma pequena casa amarela. Do outro lado, alguém escutou. Era uma menina, 10 anos, cabelos presos com fitas, gastas e olhos grandes, curiosos, atentos ao mundo. Ela parou de brincar, olhou em volta, ouviu de novo. Miado. Não era qualquer miado. Era um grito. Largou o que fazia, saiu correndo pelo quintal, seguiu o som, subiu na mureta, espiou por cima do muro. Nada. Mas o som vinha de mais longe. Pegou um pedaço de pão, colocou no bolso e foi andando devagar, os olhos procurando entre o verde. Cada passo era um chamado. Oi? Tá tudo bem aí? Cadê você? O mato era alto, o solo, úmido, mas ela continuou. O som ficou mais forte. E então viu, pequenino, tremendo, miando com toda a força que ainda restava, preso, sozinho. Ela se aproximou com cuidado, agachou, estendeu a mão, mas ele se encolheu. Ainda tinha medo. Ainda não sabia que ela era diferente. Ela falou baixo, com doçura, repetia palavras que não faziam sentido para ele, mas vinham com calor. Calma. Não vou te machucar. Tô aqui. O filhote chorava, mas com menos força. Como se aquele olhar fosse diferente dos outros. Como se pela primeira vez alguém tivesse visto ele. Ela tentou puxar o galho. Estava preso. Usou os 2 braços, forçou, o galho cedeu. O filhotinho caiu de lado, ofegante, mas livre. Ela não. O pegou no colo. Só ficou ali, observando. Deixou um pedaço de pão no chão e se afastou. O filhote não comeu, mas também não correu. Ficou ali, olhando. Ela sorriu e voltou para casa. Mas não esqueceu. Naquela noite, o filhote dormiu colado aos irmãos. Mas o coração batia diferente. Havia algo novo no ar. Algo que ele ainda não entendia, mas que os humanos chamam de esperança. Na manhã seguinte, o céu ainda estava pálido quando ela voltou. Nem tinha tomado café, nem avisado ninguém. Só sabia que precisava ir. Nos braços, uma sacola plástica. Dentro dela, pedaços de carne cortados com cuidado, um potinho com leite morno, outro com água limpa, e um olhar que carregava mais esperança do que ela própria entendia. O matagal ainda estava ali, do mesmo jeito, silencioso, escondido do mundo. Mas ela agora sabia onde pisar, sabia o caminho e o som da vida que morava lá dentro. Ela se aproximou devagar, com o coração acelerado. Tinha medo de não vê-los mais, de ter chegado tarde, de tudo ter sido apenas um acaso. Mas então, entre os galhos, um movimento. Primeiro um, depois outro. Os olhinhos apareceram entre as folhas. 6 pares de olhos, cansados e atentos, espiavam. A menina que vinha com cheiro de comida e passos pequenos. Ela se agachou, colocou os potes no chão com cuidado e esperou. Não falou nada dessa vez, só olhou. Queria que eles sentissem que ela não ia fazer mal.
mas o medo deles era maior que a fome. Eles observavam, com o corpo encolhido, a respiração curta, o instinto dizendo: é perigoso demais. Ela não se moveu. Ficou ali, com os joelhos na terra, a roupa suja, o coração apertado. E por fim, se levantou devagar, deu alguns passos para trás e parou, esperando. O primeiro a sair foi o menor, o mesmo de ontem, o que havia sido salvo dos galhos. Ele cheirou o ar, desconfiado. A barriga roncava. Se aproximou com cuidado, um passo de cada vez, até chegar à carne, e comeu como quem não sabia se aquilo era verdade. Logo os outros vieram. Correram para o leite, depois para a água. Comiam com pressa, com fome, com desespero, como se tudo pudesse sumir de repente. A menina assistia de longe e chorava baixinho, porque ver aqueles corpos frágeis se alimentando era como ver a vida dizendo: ainda estou aqui. Mas eles não deixavam que ela se aproximasse. Bastava um movimento mais brusco e todos corriam para o mato. Era como se o passado ainda falasse mais alto. Como se o abandono tivesse deixado marcas que nenhuma comida conseguia apagar. Ela voltou a cada dia, sempre de manhã, sempre com potes, limpos, com carne fresca, com cuidado. Improvisou uma casinha de papelão forrada com tecido velho, colocou ali, debaixo da moita, onde o sol batia fraco. E mesmo que nenhum deles entrasse de verdade, ela deixava ali, todos os dias, um lugar onde eles pudessem se sentir vistos. O ritual se repetia. Ela chegava, eles esperavam. Ela recuava, eles comiam. E depois voltavam para o mato. Era um jogo de confiança, de paciência e de amor. Ela sabia que não podia forçar, que carinho não se impõe, se oferece e se espera. No fundo, a menina também sabia de dor. Sabia o que era esperar por alguém que não vinha. Sabia o que era sentir, medo de confiar. Talvez por isso, ela entendesse tanto aqueles 6. E mesmo que nenhum deles se deixasse tocar, ela já os amava como se fossem dela. Se você sentiu o coração bater mais devagar enquanto ouvia isso, é porque, no fundo, também entendeu. O medo não é ausência de amor, é apenas o reflexo do que foi machucado demais. E toda confiança começa com o gesto simples de ficar. Ela ficou. E isso já era mais do que eles jamais tinham conhecido. O céu escureceu de repente. As nuvens pesadas se formavam como montanhas cinzentas, carregadas de água e medo. O vento começou a soprar mais forte, fazendo as folhas dançarem de um jeito nervoso. E a menina, do outro lado da cerca, soube na hora. Ia chover forte. Muito forte. O tipo de chuva que vira tudo pelo avesso, que molha até o que parece seco por dentro. Ela pensou neles, nos 6. Tão pequenos, tão frágeis, tão invisíveis para o mundo. Correu até o armário da área, pegou uma capa de chuva antiga, amarrou nos ombros, lembrou da caixa de papelão que havia deixado há alguns dias, forrada com paninhos e pedaços de tecido velho. Mas aquela caixa, ela sabia, ia se desfazer, com a água. Pegou a sacola de comida, um potinho de leite, outro com carne em pedacinhos, um cobertor pequeno e correu. O mato já se curvava com o vento. O ar cheirava a terra molhada antes mesmo da primeira gota. Ela chegou ofegante. Os filhotes estavam ali, encolhidos perto da caixa, olhos atentos, corpos tremendo, como se já sentissem que a noite não ia ser boa. Ela tentou pegar um deles. Vem, pequeno, vem comigo. Mas ele correu. Os outros também. Fugiram como sempre. O medo ainda era maior do que o amor. A menina sentou no chão, os olhos marejando. Não sabia o que fazer. Sabia que não podia obrigar, mas também não podia deixar assim. Olhou em volta procurando algo e viu um tambor velho, abandonado atrás do galpão, enferrujado por fora, mas seco por dentro. Empurrou com força, raspou no chão, fez barulho, mas não parou. Colocou o tambor deitado, meio coberto pelas folhas, numa parte mais alta do mato. Forrou com os paninhos
Deixou lá dentro a comida, o leite, a carne cortadinha. Tudo que ela tinha. Tudo que eles precisavam. E então se afastou. Ficou a poucos metros, escondida, só esperando. O vento ficou mais forte. O céu escureceu de vez. A primeira gota caiu grossa, pesada. Depois, a segunda. E a terceira veio acompanhada de trovão. Ela abraçou os joelhos. Queria ir embora, mas também queria ficar. E então, uma patinha apareceu, devagar, saindo entre as folhas. Pequena, tímida, trêmula. Foi até a borda do tambor. Cheirou. Sentiu o cheiro da comida. Entrou. Depois outra. E mais outra. Uma a uma. Como se tivessem combinado em silêncio, todas as 6 vidinhas entraram. Ali. Não disseram nada, mas aceitaram. A chuva apertou. O mato se encharcou. Mas lá dentro, no tambor, estava seco. E havia carne. Havia leite. E havia cheiro de pano limpo. A menina viu tudo de longe e chorou em silêncio com o coração, porque, naquele instante, sabia que tinha feito o possível. E pela primeira vez, eles tinham escolhido ficar. Ela voltou para casa correndo, com a roupa colada no corpo, os pés encharcados. Mas o coração, ela deixou lá. Dentro de um tambor, junto com 6 gatinhos que pela primeira vez dormiriam quentinhos. Se isso fez você respirar fundo, é porque no fundo também entende. Amor não é o que a gente diz, é o que a gente faz, quando ninguém está vendo. E quando não há garantia de que vai dar certo. Ela não sabia se eles iam voltar no dia seguinte. Mas naquela noite, só naquela noite, eles estavam protegidos. E isso já era tudo. Dentro do tambor, tudo era silêncio. Do lado de fora, a chuva batia como um tambor gigante, ritmando o que restava daquela tarde triste. Mas lá dentro, havia calor. Um calor suave, diferente do que vinham conhecendo. Não era o calor da luta pela sobrevivência. Era outro tipo. Era o calor de estar vivo e ser cuidado. Os 6 estavam deitados juntos, os corpos colados como sempre. Mas agora era diferente. A barriga não doía tanto. O frio não entrava mais pelos ossos. O menorzinho olhava para a entrada do tambor, como quem espera que o mundo lá fora não mude de ideia. Sentia o cheiro do leite que ainda restava, misturado ao pano velho que a menina tinha deixado. Ela, a menina. O pensamento não era claro, porque eles ainda não sabiam pensar como humanos, mas sabiam sentir. E dentro deles, algo novo nascia. Gratidão. E medo. Gratidão pelo cobertor, pela carne, pela água limpa, pelo tambor, pela presença constante. Mas medo também. Medo de que aquilo fosse embora. De que ela desaparecesse como a mãe desapareceu. De que o tambor virasse só mais uma lembrança. O mais velho fechou os olhos e lembrou. Do leite morno da mãe, das lambidas carinhosas que os faziam dormir, da barriga grande e macia que era mundo e abrigo. Ela era tudo. Mas agora, havia outra presença. Outra figura que se repetia todos os dias, que deixava comida com cuidado, que falava baixo, que nunca machucava. Ela não tinha pelos, mas tinha mãos delicadas, olhos calmos e um cheiro de mundo lá fora misturado com carinho. O segundo mais novo suspirou e por um instante pensou nela como pensava na mãe. Não igual, mas parecida. Uma figura que vinha quando a dor apertava, que aquecia o peito sem tocar, que fazia o medo parecer menor. Eles não sabiam dar nome para isso, mas sabiam sentir. E o que sentiam ali, dentro do tambor, era esperança. Pela primeira vez, a noite não era inimiga, era descanso. O mais medroso dos 6 ainda olhava para a entrada, com os olhos arregalados. Não confiava totalmente, mas também não queria mais fugir. Não queria mais dormir molhado, nem acordar com a barriga doendo. No dia seguinte,
ela viria de novo. Eles sabiam. Não porque alguém tivesse dito, mas porque no fundo do peito já esperavam por ela. A imagem da menina vinha como um reflexo na água, um vulto de ternura, um sopro de vai ficar tudo bem. E ali, entre paninhos molhados e restos de carne, uma certeza tímida nascia. Talvez, só talvez, ainda fosse possível confiar. E isso era o primeiro passo para a frente. O sol voltou devagar, como se pedisse permissão. Secava a terra molhada, esquentava as pedras, fazia brilhar as gotas que escorriam das folhas. No matagal, ainda havia silêncio, mas era um silêncio diferente, não o da solidão, e sim o da espera. Dentro do tambor, 6 corpos se esticavam, preguiçosos, como quem redescobre o prazer de acordar com calma. O calor do sol entrava pelas frestas, aquecendo os paninhos ainda úmidos da noite anterior. E, no meio disso tudo, havia uma expectativa. Eles não sabiam as horas, mas sabiam que ela vinha sempre depois da luz. E ela veio, como sempre. Cabelos amarrados com pressa, os tênis sujos de terra, um pote em cada mão, ração, carne e aquele mesmo olhar calmo que dizia tudo sem precisar dizer nada. Ela se agachou perto do tambor, não falou alto, não tentou se aproximar, só colocou os potes no chão e esperou. Os filhotes a observavam, como sempre faziam. Mas hoje havia algo diferente nos olhos deles, menos susto, mais curiosidade. O primeiro a se mover foi o mais destemido, aquele que, dias atrás, tinha se afogado na poça e sido puxado pelos dentes do irmão. Ele deu 3 passos, chegou perto da tigela, deu uma mordida rápida num pedaço de carne e fugiu correndo de volta pro tambor com a carninha na boca. Ela não se mexeu, só sorriu. E esse sorriso não era só de alegria, era de quem entende, de quem respeita o tempo do outro. Logo, os outros vieram também, com mais calma, com mais fome, com menos medo. Cada um pegava um pedaço e voltava, mas já não corriam tanto, nem olhavam para os lados com tanto pânico. Ela ficou ali, sentada no chão, observando, as mãos apoiadas nos joelhos, os olhos brilhando de ternura. Era como assistir algo sagrado, um milagre construído devagar. O tambor agora não era só abrigo, era ponto de encontro, lugar de confiança, de comida, de cuidado. E ela? Bom, ela era o centro disso tudo. Os filhotes começaram a esperar por ela todos os dias. Saíam do tambor quando a luz chegava, iam até a beirada do mato, olhavam para a cerca, como quem procura algo que ainda não sabe nomear, mas sente falta. E ela vinha, com seus passos leves, sempre com algo nas mãos. Mas agora, o que eles queriam mesmo era a presença dela. No 3º dia de sol, algo mudou. O mais novo, aquele que quase não sobrevivera às primeiras noites, deu um passo a mais. Foi até o pote, comeu devagar e não voltou correndo. Ficou ali, perto dela. Ela não se mexeu, não esticou o braço. Mas os olhos disseram tudo. Ele deu mais um passo e parou. A ponta do focinho a centímetros do tênis dela. O corpo ainda tremia, mas não de medo. Era outra coisa. Era o corpo aprendendo a confiar. Ela segurou a respiração, como quem presencia algo que não quer estragar. E o gatinho se afastou devagar, sem correr. Mas olhou para trás, como quem diz, talvez amanhã. Naquele dia, quando ela foi embora, os 6 ficaram olhando a estrada por onde ela sumia. Nenhum som, só os olhos, atentos. E um sentimento novo no ar. Algo que ainda não era amor, mas era a chance dele começar. O sol vinha quente naquele dia, daqueles que aquecem até os cheiros do mato, que levantam vapor da terra molhada e fazem o verde brilhar mais. Ela vinha com passos leves, como sempre, mas com o coração acelerado. Algo nela dizia que aquele seria o dia. Os potes estavam cheios,
ração crocante misturada com carne picadinha, e no potinho, o leite morno. Na mochila, uma surpresa. Galinhos finos, coloridos com fitas amarradas. Ela chegou ao tambor com cuidado. Já sabia que eles a escutavam antes mesmo de vê-la. E lá estavam eles. Todos os 6, com o olhar mais vivo, os corpos mais redondinhos, os movimentos mais firmes. Ainda sujinhos, é verdade. As patas manchadas de barro, o pelo com fiapos de folhas grudados. Mas havia algo novo. Eles estavam fofos, mais gordinhos. Mais eles. O primeiro a sair foi o mesmo de sempre, o curioso. Chegou perto da tigela, comeu com pressa e, em vez de correr, ficou ali, olhando para ela. Ela se agachou sem fazer barulho, a mão estendida e os olhos atentos. Ele se aproximou mais, devagar, até que o focinho roçou na palma da mão dela, e ela, com a ponta dos dedos, encostou. O corpo era quente, vibrando leve. Ele não fugiu. Não se encolheu. Só ficou ali, sentindo. E então, um som baixo, quase tímido, escapou. Ronronar. Fraco, vacilante, mas inconfundível. Ela prendeu o ar. O tempo pareceu parar. Aquele som, aquela vibração miúda de confiança, foi mais que um ronronar. Foi uma entrega. Um eu deixo. Um tudo bem. Ela sorriu com os olhos cheios d'água. Sabia que aquilo era raro. Sabia que era sagrado. Os outros observavam de longe, encostados no tambor, cautelosos, mas atentos. Ela então esticou os braços com cuidado, tentou segurar o mais quietinho, mas ele se assustou. Pulou do colo, correu para dentro do tambor e se escondeu entre os panos. Ela não insistiu. Não chamou. Só sentou no chão, com as mãos no colo, e esperou. Minutos depois, abriu a mochila, tirou os galhos com fitas nas pontas e começou a mexer no ar, como se desenhasse caminhos invisíveis. O barulho do papel, o movimento suave das fitas chamavam a atenção. O primeiro a se aproximar foi o mesmo que ronronou. Pulou leve sobre o fio. A fitinha balançou. Logo o outro veio também. E mais um. Ela ria baixinho. Não queria espantar. Só queria brincar. O medo, por um momento, deu espaço à alegria. Eles ainda se escondiam quando ela chegava. Ainda se assustavam com movimentos rápidos. Mas agora havia uma ponte. E ela era feita de carne picada, paninhos velhos e fitas dançando no ar. Se alguém passasse por ali, talvez visse apenas uma menina brincando com gatos. Mas ali, debaixo do sol, entre mato e terra batida, estava acontecendo algo maior. O tipo de coisa que não dá para explicar com palavras, mas que muda tudo. O toque dela não curou só o corpo. Curou algo que vinha machucando desde o começo. Algo que os filhotes nem sabiam que doía, a ausência de amor. E ali, naquele instante, eles sentiram que o mundo podia ser menos cruel. Que existiam mãos que não machucavam. E que talvez confiar não fosse tão perigoso assim. O vento voltou antes da chuva, novamente. Ele vinha assobiando por entre as árvores, dobrando galhos, arrastando folhas secas e levantando poeira no ar. O céu escurecia a cada minuto. E ela sabia o que viria. Correu para dentro de casa, pegou a capa velha, as galochas furadas e a sacola de sempre. Dessa vez, não era só por comida. Era por proteção. Na mochila, um pedaço de lona que tinha achado no fundo do quintal. Saiu correndo, como quem carrega o mundo nos braços. Chegou ao matagal com o peito ofegante. A primeira gota caiu antes mesmo de ela conseguir desamarrar a lona. O tambor ainda estava ali, mas tremia com o vento. As folhas ao redor voavam em redemoinho. Ela jogou a lona por cima, amarrou nos galhos, colocou pedras nas pontas. Os paninhos dentro do tambor estavam começando a molhar, mas eles estavam lá. Os 6, assustados, molhados, esperando por ela. Ela não os tocou. Sabia que isso os assustaria.
mas falou baixo, quase como uma prece. Vai passar. Eu tô aqui. A chuva caiu forte por horas. A menina se abrigou em uma construção próxima. Ficou olhando. Só foi embora quando o céu clareou um pouco e o vento sossegou. Na manhã seguinte, voltou com o coração apertado. Sentia que algo estava errado. E estava. 5 vieram correndo quando ouviram o som familiar dos passos dela. Mas um não. Estava no fundo do tambor, encolhido, tremendo, olhos semicerrados, nariz escorrendo, a respiração curta, com pequenos estalos. Ela se ajoelhou devagar, a mão no coração. A voz quase falhou. Não. Por favor. As lágrimas vieram antes mesmo de ela tocá-lo. Ele não reagiu ao cheiro da carne, nem se mexeu quando os irmãos o empurraram com o focinho. Ela chorou. Chorou de verdade. Não era choro de criança. Era choro de quem entende, pela primeira vez, o que é perder algo que nem teve tempo de ter. Ela conseguiu pegá-lo, mas os outros fugiram. Ficaram de longe, olhando ela. Ela queria pegar os outros também. Queria pegá-los no colo, aquecer no peito, levar para casa, salvar. Mas não sabia como. As mãos tremiam. O medo de assustá-los era maior do que a coragem de tentar. Sentou no chão, com o gatinho doente na mão. Ela não resistia. Estava entregue. Olhou para o tambor e entendeu algo que ainda não sabia dizer em voz alta. Era isso o que queria fazer. Da vida. Cuidar deles. Salvar cada um. Mas não sabia por onde começar. Ela era só uma menina, com galochas furadas, capa de chuva larga, uma sacola de mercado e o coração cheio demais para caber no peito. Ficou ali por um tempo, observando o pequeno respirar com dificuldade. E prometeu, em silêncio, não ia deixá-los sozinhos. Nem naquele dia, nem nunca mais. O céu ainda estava nublado, mas dentro dela nascia uma urgência nova. Uma corrida contra o tempo. E ela, mesmo sem saber tudo, estava disposta a tentar. Ela subiu as escadas com o coração disparado. Nos braços, o filhote doente, enrolado em uma toalha macia, tão leve, tão quente, tão frágil. O peito dele subia e descia com dificuldade, mas ainda subia. Ainda havia tempo. Ela o colocou sobre a cama, num cantinho forrado com panos limpos, ligou um abajur baixo, colocou uma garrafinha com água morna encostada no corpinho, sentou no chão ao lado da cama e ficou ali, sem saber se chorava ou sorria. Ele estava ali, em casa, com ela. Foi até o computador e começou a procurar tudo o que podia. Como cuidar de filhote doente. Como resgatar gatos de rua. Gatos, com secreção no nariz. Leu por horas, fez anotações, viu vídeos. O peito apertado de medo, mas a mente decidida. Ela ia cuidar dele. E ia trazer os irmãos também. Sabia que eles não deixariam ser pegos no colo, que fugiriam se ela tentasse carregar. Mas uma ideia começou a tomar forma, simples, direta. Fechar o tambor. Apesar de ser uma ideia óbvia para adultos, ela era só uma criança tentando ajudar. Se conseguisse que todos estivessem lá dentro ao mesmo tempo, podia usar uma tábua grande, daquelas que o pai usava na oficina, prender a abertura e trazer tudo de uma vez. Não era perfeito, mas era possível. Ela levantou da cadeira, foi até o quarto e olhou o pequeno dormindo. Respiração ainda difícil, mas os olhos agora estavam fechados. Ele parecia seguro. E talvez estivesse. Passou o resto da noite preparando o quarto. Empurrou a cama para o canto, forrou o chão com toalhas, caixas de papelão, panos velhos, colocou um cobertor sobre o tapete. Fechou todas as janelas para não entrar vento e eles não fugirem. Prendeu os cachorros no quintal. Sabia que o latido deles podia assustar os gatinhos ainda mais. Tudo pronto. Faltava só a coragem. E a chance. No dia seguinte, levantou antes do sol. Verificou o filhote, ainda respirava, fraco, mas vivo. Colocou a toalha ao redor dele e o deixou dormindo sob o abajur.
Fez um último carinho, apertou os lábios. E foi. No caminho, o coração martelava dentro do peito. Vai dar certo. Vai dar certo. Cada passo era um pedido mudo para que todos os filhotes estivessem lá. Para que ela conseguisse de verdade fazer aquilo acontecer. Quando chegou, viu os olhos deles brilhando dentro do tambor. Todos estavam lá. Com as mãos trêmulas, pegou a tábua. Passou a carne e o leite para dentro. Esperou. Eles começaram a comer, um por um, sem saberem o que estava por vir. Ela fechou com rapidez, mas sem barulho. Tampou com pedras, amarrou com corda. O tambor ficou pesado, mas ela deu um jeito de arrastar. Não era força física que a movia. Era outra força, mais poderosa. A força de quem escolhe cuidar, mesmo sem saber exatamente como. O tambor pesava mais do que ela imaginava, mas ela puxava com as 2 mãos, os pés escorregando na terra molhada, o corpo inclinado para trás como se arrastasse uma missão. Chegou em casa com o coração na garganta e os braços tremendo. Chamou a mãe, pediu ajuda para colocar dentro do quarto. Não contou muito, só que precisava, que era importante, que eles estavam vivos e precisavam dela. Como havia crescido em um lar cheio de amor, não houve críticas, só definições. Fechou a porta. Tirou a tábua devagar. Dentro, 6 olhinhos a encaravam, assustados, os corpos curvados, tremendo, colados uns aos outros. Ela sentou no chão, colocou uma tigela de leite morno perto e esperou. Não queria forçar. O primeiro a sair foi o mais confiante, mas agora tremia. Não sabia onde estava, nem por quê. O quarto era escuro demais, grande demais, mas estava quente. Ela o pegou no colo com cuidado. O corpo tremia nas mãos dela, leve como pena, quente como febre. Ele não miou, só respirava rápido, o coração disparado. Ela o abraçou contra o peito, sentada ali mesmo, no chão. Cobriu com um pano, encostou a bochecha na cabeça dele e esperou. Aos poucos, a respiração dele desacelerou e ele dormiu. Pela primeira vez, dormiu sem chuva, sem vento, sem frio, sem medo. Dormiu com o som de um coração batendo por perto. O resto do dia foi assim, ela colocando paninhos, potes, tentando criar um ninho de segurança. Um por um, eles saíam do tambor. Cada um a seu tempo. Cada um com seus sustos, suas memórias, sua fome e sua coragem. Quando todos estavam fora, ela desmontou o tambor, lavou os potes e trancou a porta. A casa deles agora era aquele quarto. O filhote doente ainda dormia no canto, mas reagiu ao ver os irmãos. Ela trocava os panos com frequência. Ficava ao lado, passando a mão nas costas dele, como se dissesse: fica aqui, fica mais um pouco. No fim da tarde, foi até a pet shop do bairro. Levou uma foto, descreveu o que ele tinha. O dono da loja ouviu com atenção, pegou uma caixinha, leu a bula com ela. Era o que ele podia indicar, já que ela não podia pagar uma consulta. O remédio não era barato. Ela não tinha o dinheiro todo. Voltou para casa, foi até o guarda-roupa, pegou o cofre azul, cheio de moedas e sonhos pequenos. Era onde guardava tudo que ganhava de troco, de presente. Quebrou com um martelo, segurando firme para não chorar. Não doeu pela perda das moedas. Ela estava fazendo o que era preciso. Contou moeda por moeda no balcão da loja. O dono aceitou com um sorriso leve. Vai dar certo, tá? Voltou para casa com o remédio na mão e o peito cheio. Não era só um frasco. Era uma promessa. Naquela noite, o quarto cheirava a paninhos, lavados e ração fresca. Tinha miados baixos aqui e ali, e um silêncio novo, um silêncio de paz. Ela sentou no meio do chão, entre caixas, tigelas e corpos miúdos. Um no colo, outro dormindo no tapete, 2 brincando com uma meia velha. A menina olhava tudo e não dizia nada. Mas dentro dela, tudo dizia. Era amor, era cuidado, era aquilo que, sem saber,
Ela sempre quis fazer. E agora estava fazendo. Um por dia. Os primeiros dias foram de silêncio e sombra. Eles se escondiam atrás da cômoda, dentro das caixas, sob o cobertor que a menina dobrava com tanto cuidado. Ainda tinham medo, mesmo com o leite sempre fresco, a ração no mesmo cantinho, a água limpa trocada 3 vezes ao dia, mesmo com o quarto aquecido pelo sol da tarde e pela voz calma que dizia seus nomes, mesmo antes de existirem. Ela falava com eles o tempo todo como se fossem irmãos mais novos. Contava sobre a escola, sobre os medos dela, sobre os dias em que também se sentia sozinha. E talvez, aos poucos, eles entendessem. Talvez reconhecessem o tom doce, constante, sincero, porque começaram a aparecer mais. Aos poucos. De manhã, espiavam da caixa. À tarde, se arriscavam até o meio do tapete. À noite, dormiam mais perto uns dos outros, mais perto dela. O doentinho começou a melhorar. As narinas ainda escorriam, um pouco, mas os olhos estavam mais abertos, a respiração mais leve. Ele ronronava fraco sempre que ela trocava o paninho dele. E foi ele o primeiro a receber um nome. Chamou de Flor, porque, segundo ela, era como uma flor que quase murchou, mas teve sol e água a tempo. Depois veio Cinza, o mais tímido, com a pelagem cor de fumaça, e o olhar que parecia sempre perguntar: já posso confiar? Luz, a mais aventureira, com manchas claras no rosto e energia nos olhos. Mel, a que dormia encostada no travesseiro. Sereno, o que vivia bocejando, preguiçoso e manso. E o último, o menorzinho. Eco. Porque era o que mais miava, como se sua voz ecoasse pela casa inteira. Ela escreveu os nomes num caderno. Desenhou cada um com lápis de cor, traços simples e cheios de carinho. Era como se, ao desenhá-los, dissesse ao mundo: esses são meus. E eles começaram a viver ali, de verdade. Brincavam com bolinhas, de papel que ela jogava, subiam nas almofadas, escorregavam no chão. Um deles aprendeu a escalar a cortina, o que virou uma aventura diária e um pequeno caos. Outro descobriu o prazer de dormir no colo da menina, e ali ficava, horas, ronronando e sonhando. A casa tinha mais barulho agora, mais vida, mais pelos nos cantos e tigelas espalhadas pelo chão, mas também tinha mais riso, mais presença, mais coração. Ela já não era só uma menina, era irmã, enfermeira, cuidadora. E eles não eram só gatinhos. Eram história, escolha, milagre pequeno que cabia dentro de casa. Se ainda se escondiam às vezes? Sim, mas não era mais medo, era só costume, porque no fundo já sabiam. Agora tinham um lar. Saiu de casa sem fazer barulho. Caminhou devagar. O caminho até o matagal já não assustava mais, mas também não era leve. Era um retorno. E ela sabia que dessa vez seria a última. Chegando lá, o coração desacelerou. O mato não era o mesmo. As folhas estavam secas, o chão coberto de galhos partidos. O tambor não estava mais, nem os potes, nem o som de passos miúdos correndo entre as plantas. Só o vento e o silêncio. Ela andou um pouco, os pés afundando na terra fofa. Foi até a beira da estrada, como quem é puxada por um fio invisível. E ali, entre o capim ralo e as pedras, ela viu um corpo, já quase inexistente, quase todo coberto por folhas secas e poeira. Pequeno, imóvel, curvado como quem tentou proteger o que amava até o fim. Ela não chorou de imediato. Ficou parada, olhando. A cor era inconfundível, caramelo claro, e a manchinha escura atrás da orelha ainda estava ali. Era ela, a mãe. O tempo tinha passado, mas o amor resistia. E agora, diante dela, a menina via mais que um corpo. Via a história inteira, o sacrifício, o instinto. O amor silencioso de uma mãe
que foi até o limite por 6 vidas que jamais entenderiam o que ela perdeu. Ela se agachou, olhou sem medo. Depois se levantou e foi embora correndo, sem dizer nada. Voltou pouco depois, com a enxada do pai nos braços, as mãos suando frio, os olhos firmes. Cavou devagar. Não tinha pressa. A cada golpe na terra, sentia que estava construindo mais do que um túmulo. Estava dando a ela o que ninguém tinha dado antes. Um lugar, um fim digno. Quando a cova ficou pronta, ela pegou o corpo com cuidado, com sacolinhas plásticas na mão, uma luva improvisada. Colocou com respeito, ajeitando a cabeça para o lado, como quem embala o sono de alguém querido. Cobriu com terra, com folhas, secas, com silêncio. Do bolso tirou uma flor, colhida no quintal antes de sair. Amarela, simples e viva. Enterrou a flor sobre a terra fofa, bem no centro. Ficou em pé por um tempo, olhando o lugar. Depois se ajoelhou. Passou os dedos sobre o solo, como se fosse pele. E sussurrou. Você cuidou deles primeiro. Agora é minha vez. O vento soprou devagar, levantando poeira e pétalas. Ela fechou os olhos, respirou fundo e se levantou. Naquele dia, não chorou com desespero, chorou com gratidão, porque entendeu que toda história de amor, mesmo as que terminam cedo, deixam raízes e florescem de outro jeito. Voltou para casa com a alma quieta e pela primeira vez, ao olhar para os 6 gatinhos no quarto, sentiu que todos estavam inteiros, porque agora ninguém mais estava faltando. Ela acordou com um peso no peito. Não era dor, era um chamado, uma voz muda que pedia silêncio e lembrança. Ela olhou para os 6, todos dormindo espalhados no quarto, corpinhos gordinhos, saudáveis, ronronando de tempos em tempos. A vida tinha vencido ali. Mas algo ainda estava em aberto. O portão da universidade se abria como um sonho antigo finalmente vivido. A mochila nos ombros, o crachá pendurado no pescoço. A menina, agora quase mulher, respirava fundo, tentando segurar as lágrimas. Veterinária. Ela tinha passado. Ela tinha conseguido. E lá, do lado de fora da casa segura, num carrinho especial forrado de panos, dormia um velho companheiro. Flor. O último dos 6. O menorzinho, o mais frágil, o que ela achou que não sobreviveria. Estava ali, agora com os pelos brancos no rosto, o corpo lento, os olhos semicerrados, mas ainda dele. Enquanto o professor falava, a mente dela voava, voltava. Voltava para o tambor, para o cheiro de chuva, para os paninhos no chão. Voltava para os miados fracos, o leite morno, a corrida pela vida. Lembrava do primeiro toque, do ronronar hesitante, do cofre quebrado para comprar remédio, da sensação de que o peito ia explodir por não saber o que fazer, mas fazer mesmo assim. E ali, sentada entre livros e sonhos, ela soube. Foi naquele matagal que a veterinária nasceu. Não no vestibular, não no cursinho. Lá, no barro, entre folhas secas e o corpo imóvel de uma mãe gata esquecida pelo mundo. Foi ali. Voltou para casa naquela noite com os olhos vermelhos, mas não de cansaço. Era gratidão demais dentro de um corpo só. Flor dormia no canto do quarto, onde sempre dormiu. O resto dos irmãos havia partido com o tempo, cada um à sua hora, com cuidado, com dignidade, com lágrimas. Mas Flor ficou, e agora era como um pedaço da história que ainda respirava. Ela se deitou no chão, do lado da caminha, acariciou as orelhinhas gastas, encostou o rosto no pelo. Sabe, meu amor, a gente conseguiu. E Flor, com esforço, ronronou. O som era mais fraco, mas ainda era o mesmo. Era o som que um dia salvou ela também, porque no fundo, a vida deles tinha salvado a dela. E isso nunca deixaria de doer bonito. Cada vida importa, e cada vida que salvamos deixa uma marca que nunca desaparece.
Mas histórias como essa também mostram algo maior, o quanto a dor poderia ser evitada. O abandono começa onde falta informação. A tragédia começa onde faltou castrar. Adotar com responsabilidade. Cuidar até o fim. Essa história é real. E tantas outras estão esperando por um final diferente. É por isso que fazemos o que fazemos. Cada visualização, cada inscrição, cada livro que você compra, ajuda de verdade. Ajuda a comprar ração, pagar remédios, castrar, dar abrigo. Esse canal é feito com amor, mas também com contas a pagar. E sua ajuda faz a diferença. Nos comentários e na descrição, você pode conhecer o nosso projeto e saber como participar. E agora, a gente te convida para continuar com a gente. A próxima história é sobre Mel. Uma cadela que teve seus filhotes dentro de uma caçamba de lixo em plena tempestade. Uma história de desespero, coragem e um final surpreendente. Clique e assista, porque toda vida vale e cada história precisa ser contada.